Olá pessoal, sou o professor Guilherme Carriel. E por que o professor de Yoga tem que conhecer a Ayurveda? Qual que é a importância, né? Não são duas coisas diferentes, não são duas disciplinas diferentes. Um não está preocupado com uma coisa, outro está preocupado com outra. Não é bem assim. Por quê? Lá no passado, né, se a gente for olhar lá no início, uma das primeiras sistematizações a respeito do que é o Yoga, quem fez isso foi o sábio Patanjali, o primeiro, né, a concentrar num texto tudo aquilo que é a disciplina do Yoga. E a partir dele, né, que surgiram tudo isso que a gente conhece hoje. Não que antes dele não existisse Yoga, existia, né, tanto que ele se fundamentou nesses textos antigos, que são os textos das Upanishads, né, Bhagavad Gita e os Vedas, claro. Entretanto, né, foi Patanjali, lá há 2000 anos atrás, mais ou menos 300 a.C., o primeiro a criar realmente essa sistematização desse conhecimento que é o Yoga. E Patanjali, quando a gente faz um canto, né, em reverência a ele, um mantra em reverência a Patanjali, a gente lembra, né, que ele foi aquele que retira a doença, né, do corpo através da medicina. É aquele que retira a inconsistência, né, ou seja, a doença da consciência, da mente, através do yoga. E aquele que retira as impurezas da fala ou da expressão, da voz, né, da expressão, através da gramática, né, do falar corretamente, do escrever corretamente. Então ele era um sábio que se dedicava a essas três coisas: a retirar a impureza da mente pelo yoga, a retirar a impureza do corpo pela medicina e a retirar a impureza da comunicação, né, através da gramática, o sânscrito. E o que é essa medicina, né, que Patanjali, um grande sábio de yoga, o principal, podemos dizer assim, né, o grande referencial nosso, qual que era essa medicina que ele retirava a impureza do corpo? O Ayurveda. Então sempre o Yoga e o Ayurveda caminharam juntos, né? E foram desenvolvidos juntos, dentro do mesmo contexto, de uma mesma filosofia. É diferente da gente aqui agora no Ocidente, né, buscar estudar, por exemplo, os aspectos fisiológicos das posturas, dos exercícios respiratórios. A gente vai fazer isso com as disciplinas ocidentais, a gente vai estudar cinesiologia, vai estudar anatomia, vai estudar fisiologia, para entender como é que essas coisas funcionam, como que a meditação influencia no cérebro. Tudo isso a gente tem feito, né? Neurociência. E, entretanto, essas disciplinas do yoga, elas são fundamentadas num princípio, num sistema de observação do mundo, né? De observação da natureza, de observação das coisas, muito diferente daquilo que a gente conhece hoje, né? Então, por mais que a gente estude todas essas disciplinas ocidentais, não há problema nenhum, é necessário, a gente precisa estudar isso, entender isso melhor. Entretanto, a gente precisa desse background, né, dessa base, que é, no caso, o sistema Samkhya, que foi também o primeiro ali a sistematizar esse conhecimento, a entender a natureza da forma como ela funciona, a olhar mais categoricamente para a natureza, a entender os elementos, entender a constituição do corpo, da mente e mapear, né, tanto a natureza externa quanto a natureza interna, né, do ser humano. É quase que impossível pensar numa prática de yoga sem pensar, né, nos fundamentos do Ayurveda. E é muito comum na tradição indiana e na sociedade, no mundo como um todo, né, a gente perceber extremos, né? Então, assim, a pessoa jejua, ela vai jejuar 3, 10, 20 dias para conseguir obter alguma coisa, né? A pessoa faz exercício, começa a fazer, de repente ela está em exercícios demasiadamente pesados, né? Extremamente desgastantes para o corpo e para a mente. Assim como tudo, né? Começa a trabalhar, trabalha demais, né? Trabalha mais do que deve, workaholic, né? Trabalha muito, exige demais daquilo que às vezes nem pode fazer. E isso é um sinal de desequilíbrio. Quando a gente vai olhar lá nos textos clássicos do yoga, por exemplo, no Bhagavad Gita, né,
Krishna está ensinando yoga para Arjuna e ele fala o seguinte, né, o yoga não acontece, não é atingido para aquele que é comilão, nem para aquele que jejua demasiadamente, nem para o dorminhoco e nem para quem se debilita por demasiadas vigílias, ou seja, fica acordado por muito tempo, né, não dorme direito. Quem quer ser yogi, aí há de evitar os extremos e seguir o dourado caminho do meio. Aí então ele fala que yoga é equanimidade, né? Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Uma outra tradução aí desse verso, que é do capítulo 6 do Bhagavad Gita, verso 16, poderíamos traduzir assim também. Não há possibilidade de alguém se tornar um yogi se comer em demasia ou comer muito pouco, se dormir demais ou se não dormir o bastante. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer e dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema do yoga. O que ele está dizendo então? Né? Que o yoga não é para aquele que está nos extremos. Né? O yoga ele é um caminho do meio, um caminho de equanimidade, um caminho de retidão nesse ponto. Ou seja, aquela pessoa que pratica sistemas, né, que dizem respeito a uma disciplina demasiada, né, ascética, que põe o corpo ao limite, está fazendo alguma prática. Às vezes tem o nome de yoga, mas de fato, né, não vai levar a essa equanimidade, né, não vai trazer saúde, não vai trazer bem-estar. Eu digo um bem-estar psicológico, mental, espiritual. É porque a pessoa que está ali buscando superar todos os limites do corpo, isso já é um sinal de desequilíbrio. Né? Não há necessidade de superar todos os limites do corpo. O corpo ele é limitado, né? A mente também é limitada. Ele é perecível, né? Ele vai apodrecer, vai morrer, vai desintegrar. Isso é uma sabedoria que o Yoga e o Ayurveda traz para a gente. Mas o que a gente busca? Uma vida de equilíbrio para que essa degradação, vamos dizer assim, né? Essa decrepitude do corpo aconteça de uma forma mais natural, mais gradual, mais lenta. Para quê? Né? Para que a gente possa usar de todas as nossas capacidades para compreender a natureza da existência, a natureza da vida humana. Por que a gente está aqui? Outra coisa, né? Se a gente avança um pouco mais na história, isso a gente está falando de quase 3 mil anos atrás. Se a gente vem mais perto de nós, 1500 mais ou menos, que é a época, né, do desenvolvimento do Hatha Yoga, que é esse yoga físico, vigoroso, forte. A palavra Hatha significa vigor, né, intenso. Também pode significar sol e lua, né, como os opostos da natureza e a união deles. E esse yoga vigoroso e forte do Hatha, né, então a gente pode pensar, pô, então o Hatha está falando para que a gente faça uma prática extenuante, difícil, desgastante. Não, né? No próprio texto do Hatha Yoga Pradipika, que é um dos mais clássicos, né, e mais estudados por aqueles que estudam Hatha Yoga, lá no primeiro capítulo, no verso 64, ele vai falar, né, que o yogin ele deve evitar más companhias, isso todo mundo deve evitar, né, que nos levam para baixo, nos levam para caminhos, né, inadequados. Evitar longas viagens, porque desgastam o corpo. Quem já viajou bastante percebe o quanto viajar, né, desgasta. E jejum, né, o jejum demasiado. Pô, mas o jejum não é uma boa prática? É uma boa prática para quem precisa. Quem que vai dizer que precisa ou não precisa de jejum, né? Como entender se o seu corpo precisa ou não precisa de jejum? Tá aí o Ayurveda para ensinar esse olhar, né? E atividades físicas pesadas. Então, de novo, né, esse cuidado. Pô, mesmo que o Hatha Yoga é um yoga vigoroso, ele está falando não faça atividade física pesada. Então, de onde está esse vigor? Né? É um vigor dessa disciplina que é equânime, que não está nem para lá e nem para cá. Então, se está dormindo demais, tem que acordar mais cedo, dormir, né, mais cedo. Se está acordado demais, né, passa noites em claro, tem que aprender a dormir, tem que desenvolver a capacidade de dormir, a capacidade do sono. Como que se desenvolve isso? Né, com atividade física moderada, não intensa, né, com alimentação,
e aí com algumas dietas, com algumas ervas medicinais que podem ajudar no sono. Enfim, eu só estou aqui para alertar, né, para trazer esse conhecimento que eu tenho buscado e tenho encontrado bastante fundamentação, né, para mostrar o quanto nós, professores de yoga de agora, né, 2019, precisamos conhecer o Ayurveda. Não quer dizer que a gente precisa virar médico ayurvédico, né? Isso é outra coisa. O Ayurveda é um sistema de medicina tradicional muito amplo, né? Muito profundo. Para se tornar um médico ayurvédico, você precisa de 10 anos de estudo, 12 anos de estudo. A Ayurveda faz cirurgias. Foi um dos primeiros sistemas, né, que a gente tem registro de fazer cirurgias no corpo. Então é algo muito sério, né? Muito profundo, muito próximo de uma medicina, da medicina que a gente conhece hoje, né? Muito especializado. Entretanto, o que nós, professores de yoga, precisamos saber? Os fundamentos, né? Os fundamentos, que é isso que nos dá base para entender, né, o funcionamento do corpo, o funcionamento da relação de alimento com o corpo, né? Aquilo que eu como que ele influencia no meu corpo, entender o funcionamento das coisas ao nosso redor e como isso influencia na minha mente, nas minhas emoções, para que aí a gente possa trabalhar, né, essa prática, esse sadhana, de uma forma mais equilibrada e realmente consiga ver vitalidade, disposição, energia. Para quê? Para encontrar realmente a natureza interna, né? O que somos nós, quem somos nós, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, né? Nesse mundo do jeito que está, né? Qual é o nosso papel? Se a gente está distraído, né, preocupado, ocupado com outras coisas, dificilmente a gente vai nos questionar a respeito dessas coisas, né? Teremos pouca energia para poder empreender nessa jornada, né? Teremos pouca disposição. A gente vai estar envolvido com as outras coisas, né, do mundo, que tem que estar envolvido, né? Trabalhar, questões sociais, políticas, econômicas, né? Família, vizinhos, amigos, né? E tudo o resto. Tudo isso é necessário. Entretanto, tem algo que é mais essencial ainda, que é essa natureza do ser. Só tem capacidade de entender, de compreender isso, né, e disposição e energia para isso, aquele que se dedica a uma prática, aquele que se dedica a um trabalho que busca essa equanimidade, né? Então, eu espero ter contribuído para vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreve aqui nesse canal, porque daí você vai receber as informações, né, de quando tiver vídeo novo. Eu pretendo trazer cada vez mais informações, né, para vocês, e a gente vai se vendo por aqui. Aceito sugestões, né, de temas para a gente discutir, para a gente conversar. É só colocar aqui nos comentários, tá bom? Namastê!